Ano 2009, Banca CESP, TRT, 16ª Região, Analista Judiciário Contabilidade. O balancete de verificação, embora possa identificar erros decorrentes de incorreta aplicação do método das partidas dobradas, é ineficaz para a correção de erros constituídos por lançamentos invertidos ou duplicados. Correto. O principal objetivo do balancete de verificação é confirmar a correta aplicação do método das partidas dobradas. Ou seja, na sua elaboração deve-se constar os saldos finais das contas tanto patrimoniais quanto de resultado, e a soma dos saldos devedores, débito, deverá obrigatoriamente ser igual à soma dos saldos credores, crédito. Nesse caso, disse que o balanço fechou. Também usa-se a expressão do fechamento do balanço patrimonial. Devido a isso, não é possível identificar no balancete os erros de lançamentos invertidos e os duplicados, pois os mesmos não acarretam na diferenciação do saldo credor e devedor, a não ser que o lançamento de débito a crédito tenha ocorrido em divergência ao método das partidas dobradas. Reforçando ainda mais o conteúdo, não há na contabilidade nenhuma demonstração que possibilite identificar lançamentos por lançamento, mas tão somente os saldos finais das contas. Tais lançamentos devem ser verificados nos livros diários ou razão. Ano 2004, Banca CESP, Banese, técnico bancário. Para a elaboração do balancete ou balanço, as receitas e as despesas devem ser computadas até o último dia do mês ou semestre civil, independentemente de ser dia útil ou não, data que prevalecerá no preenchimento das demonstrações financeiras. Correto. As receitas e despesas devem ser reconhecidas pelo regime de competência na data de sua realização, independentemente de ser dia útil ou não. Assim, em um balancete mensal de janeiro, por exemplo, devem ser evidenciados todas as receitas e despesas apuradas de 1/1 a 31/1, e a data de 31/1 é a que prevalecerá no preenchimento das demonstrações financeiras. Ano 2014, Banca CESP, Suframa, técnico em contabilidade. No que se refere ao balancete de verificação, julgue os itens subsequentes. Nas colunas de saldos iniciais e finais, há uma coluna exclusiva para todas as contas do ativo e todas as despesas, e outra para todas as contas do passivo e todas as receitas. Errado. Balancete é igual conta devedora vezes conta credora. Logo, não tem nada a ver separar ativos e despesas vezes passivos e receitas. O que pode confundir é que, geralmente, ativos e despesas possuem natureza devedora e passivo e receita natureza credora, porém, há inúmeras exceções. Ano 2014, Banca CESP, Suframa, técnico em contabilidade. Em um balancete de verificação, é possível verificar a igualdade entre o total de débitos e o total de créditos, o que garante a correção dos procedimentos contábeis adotados. Errado. O balancete de verificação evidencia a igualdade matemática dos lançamentos efetuados no período, com a correta aplicação do mecanismo de partidas dobradas. Por meio do balancete de verificação, podemos confirmar a exatidão aritmética dos lançamentos. Contudo, a igualdade matemática dos lançamentos não quer dizer que os fatos estejam corretos, pois não dá para identificar no balancete uma conta debitada ou creditada de forma equivocada. O que é possível identificar é a natureza e o saldo final das contas. Ano 2014, Banca CESP, Suframa, técnico em contabilidade. No que se refere ao balancete de verificação, julgue os itens subsequentes. Cabe ao contador escolher a quantidade de colunas a ser adotada no balancete de verificação, desde que respeitado o limite máximo de 6 colunas. Errado. O limite máximo do balancete de verificação é de 8 colunas e o mínimo são 2 colunas. Procure guardar dessa forma: partidas dobradas, 2 em 2, 2, 4, 6 e 8. Mínimo 2 e máximo 8 colunas. Ano 2014, Banca CESP, órgão FUB, técnico em contabilidade. Com relação ao balancete de verificação, julgue os itens a seguir.
Considere que em 30 de 11 de 2013, a empresa Fumaça S.A. tem apresentados os seguintes saldos em suas contas contábeis: caixa 500, capital social 1.000, depreciação acumulada 150, ações em tesouraria 100 e estoque de mercadorias 550. Nessa situação hipotética, a soma total dos valores devedores será igual a 1.050. Tempo para vocês responderem, pessoal. Lembrando que aqui a gravação é ao vivo, hein? Tem música de fundo. Galera, se vocês estão gostando aí das questões que eu estou trazendo para vocês, sobe minha moral aí, curte o vídeo, se inscreva nesse canal, né? Compartilha. Agradeço, tá bom? Fico até com vergonha aí para pedir, mas muito obrigado aí vocês que estão vendo essas questões agora. Então vamos à resolução. Questão errada, pessoal. Caixa, conta do ativo, 500, natureza devedora. Capital social, conta do PL, 1.000, natureza credora. Depreciação acumulada, conta do passivo, 150, natureza credora. Ação em tesouraria, conta retificadora do PL, R$100, natureza devedora. Estoque, conta do ativo, 550, natureza devedora. Somando as contas de natureza devedora, teremos caixa 500, ação em tesouraria 100, estoque 550, total 1.150. Então, gabarito errado, pessoal. Ano 2014, Banca CESP, FUB, técnico em contabilidade. Com relação ao balancete de verificação, julgue os itens a seguir. O balancete de verificação é um demonstrativo que possibilita verificar se o método das partidas dobradas está sendo respeitado pela escrituração contábil. Correto. O balancete de verificação é um demonstrativo auxiliar, não obrigatório, levantado para fins operacionais. É composto por todas as contas com os seus respectivos saldos, extraídos do livro Razão. O livro diário não é utilizado na elaboração do balancete. Ano 2014, Banca CESP, FUB, técnico em contabilidade. Com relação ao balancete de verificação, julgue os itens a seguir. O balancete de verificação será elaborado em até 8 colunas, na qual são apresentados os saldos iniciais, o movimento, os saldos do período e os saldos finais. Correto, pessoal. O balancete de verificação pode ser elaborado com 2, 4, 6 ou 8 colunas. Balancete de 2 colunas contém saldo devedor e saldo credor. Balancete de 4 colunas, saldo inicial, movimento, débito e crédito e saldo final. Balancete de 6 colunas, saldo inicial, devedor e credor, movimento, débito e crédito e saldo final, devedor ou credor. Balancete de 8 colunas, saldo inicial, devedor e credor, movimento, débito e crédito e saldos devedor e credor, e saldo final, devedor e credor. Ano 2014, Banca CESP, FUB, técnico em contabilidade. Na escrituração contábil, a soma de todos os valores das contas contábeis com saldos devedores deve coincidir com a soma de todos os valores das contas contábeis com saldos credores. Correto. Isso condiz com o método das partidas dobradas. Total de débitos igual ao total de créditos, ou seja, toda aplicação de recurso tem uma origem de recurso. Ano 2014, Banca CESP, FUB, técnico em contabilidade. Com relação ao balancete de verificação, julgue os itens a seguir. O balancete de verificação é composto apenas pelas contas patrimoniais.
As contas de resultados, mesmo que tenha saldos, não devem constar no demonstrativo. Errado, pessoal. Existem dois tipos de balancetes. O balancete de verificação inicial preliminar é aquele levantado antes do encerramento das contas de resultado, ou seja, antes da apuração contábil do resultado do exercício, ARE. Nesse caso, aparecerão contas patrimoniais, ativo, passivo e PL, e contas de resultados, despesas e receitas. Balancete de verificação final é aquele levantado após a apuração do resultado do exercício, ARE. É composto apenas por contas patrimoniais, já que as contas de resultado já foram encerradas na ARE. Ano 2014, Banca CESP, Polícia Federal, agente de Polícia Federal. Para que se demonstre com fidelidade a situação patrimonial de determinada entidade, faz-se necessário a observância de normas técnicas e legais de elaboração das demonstrações contábeis. Com relação a esse tema, julgue o próximo item. O balancete de verificação é feito a partir da extração dos saldos contidos no livro diário. Errado, pessoal. O balancete é elaborado a partir dos saldos apresentados no livro Razão. Lembre-se de que o livro diário apresenta todos os lançamentos contábeis, fato a fato. Por isso, o balancete é feito a partir do saldo do livro Razão. Ano 2016, Banca CESP, órgão DPJ, contador. Julgue o item subsequente a respeito do livro diário, do livro Razão e do balancete de verificação. Uma das finalidades do balancete de verificação é demonstrar a correta aplicação do método das partidas dobradas, pois o total devedor deve ser igual ao total credor, ou seja, para cada débito em um ou mais contas deve haver crédito de igual valor em uma ou mais contas. Correto. O balancete de verificação é um demonstrativo auxiliar, vale dizer, não obrigatório, levantado para fins operacionais. É composto por todas as contas com os seus respectivos saldos, extraídos do livro Razão. O objetivo do balancete de verificação é verificar se os métodos das partidas dobradas foi obedecido ao longo do processo de escrituração dos fatos contábeis, ou seja, se os débitos e créditos foram efetuados corretamente. A estrutura do balancete de verificação basicamente compreende duas colunas, uma coluna para os saldos devedores e outra para os saldos credores. A consequência lógica do balancete é a seguinte: como o valor total debitado correspondente ao valor total creditado estão os somatórios dos débitos correspondente ao somatório dos créditos efetuados. Sendo assim, se o total divergires entre si, ficará evidenciado o erro na escrituração e desobediência ao método das partidas dobradas. Ano 2018, Banca CESP, EBC, técnico em contabilidade. O balancete de verificação deve ser obrigatoriamente elaborado a cada mês. Errado. O balancete de verificação é um demonstrativo auxiliar, ou seja, não é obrigatório. Levantado unicamente para fins operacionais, não tem obrigatoriedade fiscal, composto por todas as contas com seus respectivos saldos, que são extraídos do livro Razão, com a finalidade de verificar se o total dos débitos é exatamente igual ao total dos créditos, ou seja, verifica se o método da digrafia foi aplicado corretamente. Portanto, o balancete de verificação é um demonstrativo de caráter auxiliar, em que são relacionados todas as contas, sejam elas patrimoniais ou de resultado. Não é obrigatório e nem deve ser elaborado todo mês. Há uma norma que trata do balancete de verificação, NBCT 2.7. O demonstrativo deve conter, no mínimo, os elementos mínimos que devem constar nos balancetes são
identificação da entidade, data a que se refere, abrangência, identificação das contas e respectivos grupos, saldo das contas indicando se devedor ou credor, somas dos saldos devedores e credores. Ano 2018, Banca CESP, EBC, Técnico e Contabilidade. A apresentação de determinado balancete de verificação com valores diferentes para o total de débitos e créditos constitui evidência de inversão entre as contas credoras e a conta devedora, em pelo menos um dos lançamentos contábeis. Errado. O balancete serve para ver se a soma dos débitos são iguais à soma dos créditos. A questão erra ao afirmar que apresenta uma evidência de inversão entre as contas credoras e a conta devedora, pois não tenho como afirmar que é essa a causa do problema. A única coisa que posso afirmar é que um lado não está igual ao outro. Pode ser que o contador lançou errado algum valor, né? Não podemos afirmar que tem erro. Ano 2018, Banca CESP, EBC, Técnico em Contabilidade. Acerca das conciliações contábeis do balancete de verificação, julgue o item a seguir. O balancete de verificação inclui as contas patrimoniais e as contas de resultado. Questão correta. Balancete de verificação. Inicial, contas patrimoniais e de resultado. Final, apenas contas patrimoniais. Balancete patrimonial, apenas contas patrimoniais. Demonstrativo do resultado do exercício, apenas contas de resultado. Novamente, balancete de verificação, balancete inicial, inclui contas patrimoniais e de resultado. Balancete de verificação final, apenas contas patrimoniais. Balanço patrimonial contém apenas contas patrimoniais. Demonstração do resultado do exercício contém apenas contas de resultado. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e não perca nenhum conteúdo.